Xingar uma pessoa é crime? Falar mal de alguém, a famosa fofoca, pode caracterizar um crime? O que são os chamados crimes contra a honra? Sobre essas questões que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Geraldo Tadeu Jorge Filho, sou advogado criminalista aqui na Agulhã Advogados e hoje vamos tratar dos chamados crimes contra a honra. O que são os crimes contra a honra? Na verdade, são 3 tipos de crimes que afetam a honra das pessoas, né? A moral, que envolve a moral das pessoas. O crime de calúnia, crime de difamação e o crime de injúria. Qual que é a diferença entre eles? O crime de calúnia e difamação são crimes que atingem a honra objetiva da pessoa. O que é a honra objetiva? É a reputação, a imagem que essa pessoa tem perante a sociedade, perante terceiros. Então é essa reputação que ela tem perante a sociedade. E o que é a honra subjetiva, que é protegida pelo crime de injúria? Subjetiva é aquela honra que diz respeito à imagem que a pessoa tem de si própria. É a famosa autoestima. Quando algo atinge a autoestima de uma pessoa, afeta a sua honra subjetiva, aquilo que ela pensa sobre si mesmo, caracteriza o crime de injúria. Vamos a eles. Crime de calúnia. O que é calúnia? Calúnia é quando alguém imputa a outra pessoa, de maneira falsa, a prática de um crime. O que seria isso? Você atribui, diz que determinada pessoa praticou um crime, só que essa afirmação é falsa. Alguém vai lá e começa a espalhar uma notícia de que o meu vizinho roubou minhas plantas de casa, o vizinho me furtou meus eletrônicos. Então assim, tem que ser atribuição de um fato criminoso a uma pessoa. Então, diz que determinada pessoa foi lá e cometeu um determinado tipo de crime. Fulano de tal estava cometendo furtos nas lojas do centro da cidade. Mas e se essa afirmação for verdade? Né? Se de fato se ele tiver cometido esses crimes. Então, no crime de calúnia cabe a chamada exceção da verdade. A pessoa tem o direito de provar que o que ela está imputando, o que ela está atribuindo a outra pessoa, de que aquela pessoa cometeu um crime, é algo verdadeiro. Então, existem critérios na lei que permitem que a pessoa prove que aquela acusação é verdadeira. Então, isso é uma forma de que você evitar que seja caracterizado o crime de calúnia, porque a calúnia é justamente aquilo que é falso, você acusar falsamente alguém de cometer um crime. Já a difamação, o que seria a difamação? É quando você atribui a prática de um fato, qualquer fato, que não seja criminoso, mas que atinja a honra da pessoa, que prejudique a sua reputação. Então, por exemplo, a minha vizinha trai o marido com o jardineiro todas as quintas-feiras, ou aquela fofoca. E assim, lembrando que na difamação o fato pode ser verdadeiro ou falso. Mesmo assim estará caracterizado o crime. Se a vizinha de fato trai o marido todas as quintas-feiras com o jardineiro, mesmo que isso seja verdade, mesmo que a pessoa diga, não, eu posso provar que isso acontece mesmo, não importa para a difamação, estará caracterizado o crime. Então ela poderá ser processada por difamação mesmo que o fato seja verdadeiro. Então a difamação, é quando você atribui esse fato negativo para a reputação da pessoa e pode ser verdade ou não. Como disse, o caso lá de pessoa está traindo com a vizinha, está traindo com o jardineiro. Então a difamação é isso, você atribui um fato desonroso a uma pessoa que afeta a sua imagem perante a sociedade. Então, por exemplo, uma mulher e um homem, tem um encontro amoroso, consumam uma relação sexual, A mulher, depois do fato, vai lá e começa a espalhar, de alguma forma eles brigam, e a mulher espalha na rede social ou no ciclo social deles, de convívio, que o sujeito teve um desempenho ruim na relação sexual. E espalha isso, Então isso afeta a reputação dessa pessoa, mesmo que seja verdade. Isso afeta a reputação da pessoa perante a sociedade. Então isso é crime. Isso é o crime de difamação, um fato desonroso. E, por fim, há o crime de injúria. O crime de injúria é o famoso xingamento. É o famoso seu idiota, sua besta, sua anta. Então, isso são xingamentos. Você não está atribuindo um fato à pessoa, você está xingando ela diretamente. Então, você está atingindo a autoestima dela.
Você não está espalhando esse fato perante a sociedade, pode até ser na presença de outras pessoas que você esteja xingando, mas isso é um xingamento, é uma fala direta, você atinge a autoestima da pessoa. Então isso é o crime de injúria. Cabe a exceção da verdade, né, nos crimes de difamação e injúria. Na calúnia nós já vimos que cabe a exceção da verdade, você provar que o fato que você atribuiu, o fato criminoso, no caso da calúnia, é verdadeiro. Agora, na difamação, só cabe exceção da verdade se você provar que, em caso de funcionário público, se você provar que aquele fato é negativo contra o funcionário público e em razão da função desse funcionário público é verdadeiro. Somente nessa hipótese cabe a exceção da verdade. Então, no caso da vizinha, que não tem relação nenhuma, por mais que ela seja funcionária pública ou não, que não tem relação com a função dela, que é o caso da traição, não cabe a exceção da verdade. No caso da injúria, também tampouco, mesmo que outras pessoas achem que aquele xingamento que você atribuiu a aquela pessoa é justo, por mais que seja algo que pessoas considerem como algo verdadeiro, não cabe exceção da verdade. Porque o crime se consuma com você, de fato, ofender alguém, ofender a dignidade de uma pessoa, independentemente de outras pessoas ou acharem que aquilo é verdadeiro, que aquilo é justo ou não. Então, se você atinge, se a pessoa se sente ofendida por aquele xingamento, está caracterizado o crime de injúria e não cabe a exceção da verdade. Esses crimes, calúnia, difamação e injúria, são processados mediante ação penal privada. Então a vítima ela precisa contratar um advogado para entrar com a ação. Não é o Ministério Público que promove a ação. Então essa pessoa precisa contratar um advogado para que ele entre com a chamada queixa-crime, né, a ação penal privada. Não adianta chegar na delegacia, por exemplo, registrar, né, fazer um BO, fazer um boletim de ocorrência e achar que o processo vai tocar sozinho. Não. Você tem que contratar um advogado que vai propor especialmente essa ação penal privada, essa queixa-crime. E lembrando, nesses casos de crimes contra a honra, existe um prazo para você entrar com essa ação penal privada, que é a chamada decadência. Você tem 6 meses a contar do conhecimento, e quando você tomou conhecimento desse fato, que a vítima tomou conhecimento, você tem 6 meses para entrar com essa ação penal privada. Do contrário, decai, ou seja, a pessoa não pode mais ser processada. Assim, a justiça não pode ficar esperando que a vítima passe muito tempo, né, e só depois, daqui 10 anos, por exemplo, não pode. Isso é uma insegurança. Então, por isso que ela tem um tempo para entrar com essa ação. A justiça não pode ficar pressionando eternamente a pessoa de ser processada. Outra mudança que teve ano passado com relação à injúria racial, que antes era um crime de ação penal condicionada à representação. Por exemplo, a vítima teria que autorizar o Ministério Público a processar pela injúria racial. Por exemplo, fazia qualquer alusão à cor da pele para uma pessoa negra, por exemplo. Isso é a injúria racial. Mas agora não é mais um crime de ação penal privada, não é mais definido, não está mais classificado como um crime como uma injúria comum. Ele agora foi equiparado ao crime de racismo. Então ele é imprescritível, inafiançável, então ele pode ser processado a qualquer momento. E lembrando, pessoal, que você entrando com um processo criminal, né, uma ação criminal por calúnia, difamação ou injúria, você também pode ingressar na esfera civil para eventualmente pedir uma indenização. Mas lembrando que no processo penal, quando você vai processar alguém por um crime de calúnia, difamação ou injúria, cabe a chamada composição civil dos danos. Então, assim, autor e vítima do crime podem celebrar um acordo, né, que em troca do processamento da pessoa enfrentar um processo criminal, elas podem, digamos, chegar a um acordo financeiro e a vítima daí desiste do prosseguimento da ação em troca de um acordo, né, financeiro ou eventualmente uma retratação, pedir que ela envie cartas, por exemplo, para as pessoas que ela difamou, que ela caluniou, dizendo que ela se retrata dos fatos, que era mentira, que ela se arrepende. Então, assim, cabe essa composição civil. Ou, eventualmente, se não tiver composição civil, cabe a chamada transação penal. Então, em vez da pessoa ser processada, o Ministério Público oferece para que a pessoa cumpra penas alternativas em troca do processo. Então, digamos, vai prestar prestação de serviço à comunidade, vai prestar cesta básica para instituições de caridade. Então, assim, a transação penal, em troca de um processo, de uma eventual condenação, a pessoa cumpre umas penas alternativas e o processo é encerrado. Quer dizer, se você sofreu algum tipo desses crimes, consulte um advogado criminalista o quanto antes para você não perder o prazo
de decadência, aquele prazo de 6 meses. Ou se você for acusado, também consulte um advogado criminalista, contrate um advogado para se defender desses fatos. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Muito obrigado, um abraço.